pós-graduação Lato Sensu em Educação Especial e Inclusiva. E agora na disciplina Contextualização e Conceitos das Deficiências, Transtornos Globais de Desenvolvimento e Altas Habilidades e Transtornos Funcionais Específicos, vamos falar sobre aprendizagem, dificuldades e transtornos da aprendizagem. Para falar sobre a aprendizagem, a psicologia da aprendizagem, ao longo da sua evolução histórica, tem buscado conceitualizar esse termo. Algumas teorias tentaram explicar de diferentes maneiras, mas, de modo geral, podemos entender a aprendizagem como o processo pelo qual as competências, habilidades, conhecimentos, comportamento ou valores dos sujeitos são adquiridos ou modificados de acordo com as experiências vividas por ele. Podemos entender esse processo, que acontece de forma geral, do seguinte modo. Precisamos entender que o cérebro ele faz uma interação com todos os estímulos do seu meio. Então, essa interação entre o cérebro e os órgãos dos sentidos é onde acontece a aquisição de novos acontecimentos, por meio das sinapses. Esse fruto da interação que gera a aquisição de novos conhecimentos é o que podemos denominar como aprendizagem. Mas então, por que alguns aprendem de forma simples e para outros é tão difícil aprender? Para falar sobre isso, precisamos entender o que significam dificuldades de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem são caracterizadas como uma desordem ou uma disfunção desse processo de aprender. Normalmente, elas são identificadas nos 6 primeiros anos da escolarização, e pais e professores ficam atentos diante do baixo rendimento escolar. Para analisar as dificuldades de aprendizagem, precisamos levar em consideração 3 variáveis: a família, a escola e o sujeito. A partir de uma análise detalhada das dificuldades dessas variáveis e após as intervenções realizadas para a superação dessas dificuldades, que vamos poder entender se é uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno de aprendizagem. Mas o que é um transtorno de aprendizagem? É uma dificuldade de aprendizagem específica, de ordem neurológica, que, independente de questões culturais, socioeconômicas, elas são permanentes, e elas causam prejuízo no funcionamento pessoal, social, acadêmico e até profissional. Pode ainda ser associada com outras deficiências, mas para isso precisa aí de uma avaliação criteriosa de profissionais especializados. E o que causa esses transtornos de aprendizagem? Uma lesão cerebral, falhas no desenvolvimento cerebral ou desequilíbrio químico. Então, os fatores são hereditários, ou de influências ambientais, sejam elas de cunho familiar ou escolar. São alguns exemplos de transtornos de aprendizagem: a dislexia, a disgrafia, a desortografia, a descalculia e o TDAH. Então, são comportamentos permanentes que, mesmo depois de aplicação de diferentes estratégias, métodos pedagógicos, eles continuam, eles permanecem. Então, qual é a diferença entre transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem? Bom, a diferença entre dificuldades e distúrbios de aprendizagem é que, nas dificuldades, ela é uma questão mais pedagógica, que pode ser mudada com métodos de ensino que trabalhem com foco na dificuldade. Pode acontecer por questões hereditárias, econômicas e socioculturais. Agora, os distúrbios são uma questão neurológica, onde é necessário que haja uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, que vai realizar o diagnóstico e planejar metodologias para que esse aluno tenha um acompanhamento. Bom, nós somos as alunas Bárbara, Lumico, Lunara e Nicole. Aqui embaixo estão nossas referências. É isso, pessoal. Muito obrigada.